14, versículo 28. Diz assim a palavra: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vamos orar. Senhor, pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, naquilo que falhamos, coloca-nos diante da verdade da tua palavra e faz-nos, Senhor, melhores para ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nessa noite nós vamos falar sobre Pedro, né? E eu não vou fazer aqui um estudo sobre a vida de Pedro, não é essa a ideia, mas é ressaltar algumas características de Pedro que podem ser parecidas com algumas características nossas, dentro do assunto que nós estamos falando, sermos cheios do Espírito Santo, usarmos nosso dom para serviço da igreja. E nós já falamos sobre vários personagens, e hoje chegou a vez aqui do Pedro. E os irmãos vão se lembrar que nós falamos de Tomé, de Marta, de Maria, né? Lembra que falamos de Moisés, certo? Então cada um tinha uma característica. Nós hoje vamos ver o contrário do Moisés, tá bom? Moisés precisava empurrar para fazer alguma coisa, porque ele era pesado de boca, pesado de mão, né? Então, também é diferente do Tomé, que precisava ver para crer. Também é diferente da Marta, que queria que os outros fizessem. E também é diferente da Maria, que, né, ficava ali aos pés de Jesus e tal, mas nem só de ficar aos pés de Jesus a igreja funciona, a gente precisa orar e agir. Mas aqui nós estamos diante de uma pessoa que era corajosa, que estava disposta para fazer as coisas, né? Sempre disposto, sempre o primeiro a falar, o primeiro a tomar providência, já falava, já fazia alguma coisa. E nesse local onde nós lemos aqui, nós temos que tomar cuidado, porque nós não estamos falando mal do Pedro, não é isso? Porque, por exemplo, o único apóstolo que andou sobre as águas foi Pedro. A gente não pode se esquecer disso. Então tem que tomar cuidado, porque aprender a viver corretamente, às vezes são ajustes muito pequenos. Se você for além do que precisou, ou você frear demais alguma coisa, isso se torna um problema também. Então a gente tem que aprender a viver de modo correto. No caso do Pedro, eu estou trazendo aqui para a gente ver a impetuosidade dele, né? Assim, a coragem que ele já queria fazer. Então, enquanto os discípulos estavam lá imaginando que era um fantasma, Jesus fala: sou eu, tenham coragem. Então Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda eu descer agora aqui e andar aí. Quero ir aí onde o Senhor está. Então tem gente que tem essa característica, né? O que acontece? Acontece que esse mesmo Pedro corajoso, impetuoso, né? Ele era mais ou menos assim, 8 ou 80, que nem falava no meu tempo. Porque vamos lá para Mateus 26, que você vai ver que, assim, não é assim que conta o tempo, mas 10 capítulos depois, né? Está lá o Pedro, o mesmo Pedro, Jesus está, vamos dizer assim, está preso e está sendo julgado. E lá no capítulo 26, versículos, eu vou ler de 69 e seguintes, tá? 69 e seguintes. Olha o que o Pedro está fazendo aqui. Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada. Ele disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia.
Então começou ele a praguejar, né, a rogar pragas, né, e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que tinha lhe dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora, um detalhe que todo mundo critica aqui, mas nós não estamos aqui para criticar. O único discípulo que seguiu Jesus até esse momento, entrou no pátio, foi lá olhar, lembrou-se das palavras de Jesus, estava envolvido, apesar de negando, não estou elogiando esse ato, mas o único discípulo que estava no pátio, que estava lá, que foi até onde Jesus estava, foi Pedro. Os outros fugiram. Então, por mais que ele tenha negado e por mais que ele tenha feito tudo isso de errado, ainda assim ele continua sendo o mais corajoso dos discípulos. Porque enquanto ele estava aqui, os outros não estavam nem perto. Nenhum outro, nem João, nem Mateus, nem Tomé. Bom, Tomé, né? Mas ele foi corajoso a ir até lá. Assim, a vida dele, ele não tinha muita noção do perigo ali. E, obviamente, que não é certo negar Jesus, não é certo praguejar, mas dentre outras coisas. Porque, por exemplo, lá naquele texto anterior, Pedro também foi o único que quase se afogou. Quase que, né, vai, porque quando ele percebeu o vento e as ondas, ele começa a afundar. Mas qual então é a observação aqui? A observação é a seguinte, que Pedro era impetuoso, era corajoso, e ele era uma pessoa que agia. Vamos, por favor, voltar, assim, nós vamos para João 18, de 1 a 11, mas é um momento anterior a esse do pátio. Mas é que eu quero fazer nessa ordem, para você perceber como ele era. João 18, de 1 a 11, tá? Eu quero que você veja Pedro aqui. Eu vou ler o texto e você acompanhe, por favor. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou a um jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste. Agora aqui, ó, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, lhe disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, qual que era o lema de Pedro? Agir primeiro e pensar depois. Você percebe? Assim, eu peguei esses 3 textos. Jesus, se é o Senhor, me manda vir aí, que eu quero ver esse negócio. Mesmo que sabendo que, humanamente, seria impossível ele andar sobre o mar, mas ele, impetuoso, não pensava, já foi fazendo. Aqui, naquele texto também que nós vimos lá, dele negando a Jesus, ele não ponderava o que ia falar, ele já falava, já fazia, já negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Depois é que ele foi pensar, que quando ele ouviu o galo cantando, é que ele pensou. Então, primeiro faz, depois pensa. Aqui também, nesse último texto que nós lemos de João 18, a mesma característica. Jesus está sendo preso e Jesus não oferece nenhuma resistência. Você pode ver ali,
Tanto que quando ele diz sou eu, né, eles até caem, porque aí daria tempo de Jesus fugir. Não era uma questão, se fosse questão de oportunidade, né, eles recuaram e caíram. Mas Jesus fala, sou eu. Aí Pedro, numa ação totalmente impensada, totalmente fora de hora, ele acertou, olha, eu vou falar, eu acho que ele acertou na orelha, mas era para acertar no meio da cabeça do soldado. É que ele, tão impetuoso, que ele, em vez de cortar a cabeça no meio, cortou a orelha. Então essa característica de Pedro é que, eu até marquei aqui, ó, se você quiser lembrar dessa frase, melhor é fazer alguma coisa errada do que não fazer nada. Mas essa não é a melhor opção. Não é para fazer nada de errado. Às vezes é melhor não fazer, esperar um pouco mais, pensar um pouco mais, orar um pouco mais, conversar mais com pessoas. Meus irmãos, como é importante nós conversarmos com as pessoas, ouvirmos a opinião delas. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça, converse com pessoas. Você não é obrigado a seguir ninguém, mas você pode aprender muito conversando com as pessoas. E muitas das ideias que eu tenho quando converso, eu mesmo, eu falando com alguém e vem uma ideia na minha cabeça que eu não tinha pensado, que sozinho não teria chegado àquela conclusão. Graças a Deus que eu vejo que isso acontece. Conversando com alguém, há uma troca de informações e aí a pessoa não pensou nisso. Tive uma ideia falando com você. Mas como? Pois é, foi tão útil. Falar, mesmo que a pessoa às vezes não estava nem pensando, mas é útil conversar com as pessoas. É bom, ajuda a gente. Ajuda quando a gente precisa de um conselho, de uma saída. Então, você já passou por um problema semelhante? Converse. Deixe um pouco de ser egoísta em relação aos seus problemas. Deixe que as pessoas ajudem você. E na igreja nós temos esse problema, porque a gente não quer contar nada, né? Porque afinal de contas todo mundo tem que parecer santo, né? Não pode ter problema, ninguém pode contar problema e tal. Então, você não é obrigado, não é fofoca, né? Tem gente que fala assim, vamos orar por aquela irmã, né? Porque ela está com um problema lá no casamento. Então, isso não é isso aí, né? Mas era só para contar que a pessoa estava com um problema no casamento. Não é isso. A questão é, a gente precisa conversar com as pessoas para aprender, para compartilhar. Até porque tem gente que às vezes nunca vai conversar com você. E você vai conversar com a pessoa e cria um vínculo ali, ajuda um com o outro. E Pedro não fazia isso, ele agia sem pensar. E quando eu digo que parece comigo, porque antigamente eu fazia as coisas sem pensar, porque tinha que fazer, alguém tem que fazer alguma coisa e vamos fazer. Mas eu descobri que às vezes perder um tempo maior planejando, conversando, verificando se aquilo é a melhor forma, se é mais rápido, às vezes compensa mais. É como uma viagem que você vai fazer. Se você vai fazer uma viagem, você vai lá, vê qual que é o caminho melhor, aonde você vai, se tem cobertor aonde você vai, se tem travesseiro, qual roupa tem que levar. Então você economiza muito, porque você se preparou para aquilo. Do que falar, vamos indo que nós vamos ir. Esse negócio de vamos indo é terrível. No caminho a gente vê por onde nós vamos. Ou a gente primeiro sai e depois vê onde vai. Isso aí só vale se Deus falar com você, que nem falou com Abraão. Mas de um modo geral, é para planejar. O próprio Jesus vai dizer assim, quem antes de construir não se assenta, antes de construir uma torre, não se assenta, calcula quanto vai gastar, para depois fazer, para depois não passar vergonha de ter começado uma coisa e não ter terminado. São palavras de Jesus. Ele estava se referindo à vida cristã. Ele estava fazendo um paralelo, né? Uma metáfora com a vida cristã. Quem é que não senta primeiro fala, o que eu vou ganhar? Poxa, eu vou ganhar o céu, vou ganhar a eternidade, vou ter Deus do meu lado. Então vale a pena fazer isso, do que ir até a metade do caminho e depois parar. Como tem muito crente que vocês sabem que às vezes ele fala que é crente e para no meio do caminho. Porque ele não pensou bem o que ele estava fazendo. Então, uma das características que a gente precisa aprender é entender
que é importante o engajamento, é importante o trabalho na igreja, usar o dom, mas com sabedoria. Então, o que tem? Tem gente que tem muitos dons, mas não tem sabedoria, usa de uma maneira errada, usa de uma maneira impensada. E eu vou dizer mais uma vez, irmãos, nós temos controle sobre aquilo que Deus nos dá. Nós temos a nossa mente, nosso coração, nós precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus. E bom senso também, porque a vontade de Deus não é uma vontade fora fora da educação, fora do respeito. Ninguém empurra alguém e fala, vou orar por você e tal. Isso não é de Deus. Isso não tem absolutamente nada do Evangelho. O Evangelho é diferente. O Evangelho é ponderado, é educado, é pensado, planejado. Você nunca estranha. Às vezes a minha esposa sabe, se eu não sentir vontade de orar por alguém, eu não oro. Eu falo, olha, hoje eu não vou orar. Não vou, não sei. Talvez amanhã, talvez, mas hoje não estou. Eu tenho que ter esse direito de dizer não também, às vezes. Não para as coisas. Pastor, o senhor pode ir na minha casa hoje? Talvez não possa. Talvez possa, não sei. Mas a questão não é assim tudo fazendo apavorado, correndo, e as coisas vão sendo atropeladas. Depois é que a gente vai ver o tamanho do prejuízo de uma orelha cortada, de um soldado que estava cumprindo lá o dever dele. Ele não era inimigo de Jesus, ele estava cumprindo ordens. Podemos chamá-lo de um trabalhador lá, estava fazendo hora extra de noite lá perigoso, né? Do ponto de vista dele, estava morrendo de medo. Eu vou no meio de um lugar escuro pegar uma pessoa, não sei quem é, estava assustado. E aí, imagina ele voltando para casa sem orelha. O que aconteceu? É que eu encontrei com Jesus, fiquei assim, né? Então isso não é evangelho. O evangelho não é de machucar, não é de maltratar, não é de falar coisas que não convêm. Por mais certo que alguém esteja, precisa aprender a tomar cuidado com o que fala. Então esse aqui é o nosso Pedro. Agora, eu queria que nós víssemos, né, agora que vai entrar a parte meio complicada, o que é que se faz com uma pessoa assim? Porque como agir em relação a uma pessoa assim? Qual que é a nossa atitude? Qual foi a atitude de Jesus? Vamos ver? Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas 22, 51, para você ver como se age quando uma pessoa está fazendo uma coisa impetuosamente, sem pensar. Lucas 22, 51. Vou ler aqui. Mas Jesus disse, deixai-os, basta, e tocando-lhe na orelha, o curou. A palavra aqui, para basta, é pare, para agora. Quanto mais você fizer na direção errada, pior vai ficar. Não é assim, fazer por fazer. A gente tem que aprender, esse princípio vale para tudo, viu, irmãos? Esses princípios não valem só para a igreja, vale para a nossa vida, vale para relacionamentos, vale para muita coisa. Se você está indo na direção errada, pare. Se alguém falar pare. Aprenda a ouvir. A gente às vezes faz coisas que só a gente que não está enxergando. Então, às vezes alguém está dizendo, ou o próprio Deus falando, para agora. Você está fazendo uma coisa que não está dando certo. Calma, vamos pensar melhor, porque senão dali para frente é pior ainda. O que poderia acontecer com Pedro com uma espada na mão no escuro? Já tinha arrancado a orelha do soldado. Não era difícil começar uma matança lá. Ia morrer soldado, ia morrer discípulo. Que confusão, ia ser assim um massacre do Getsêmani. Isso não era a ideia de Deus. Então Jesus vai dizer, basta Pedro, pela penúltima vez que ainda vai me negar 3 vezes. Mas para Pedro, pensa antes de fazer. Analisa tudo que você for falar, tudo que você for fazer. Pensa um pouco, Pedro.
Se não, se fazendo tudo assim, como é que você vai ser meu seguidor? Se você não deixa primeiro o Espírito falar com você, se você primeiro não ora, não lê a palavra, aí eu vou falar o que eu ia dizer agora há pouco. É o seguinte: pouca coisa às vezes tem grande resultado, desde que feito com eficácia, eficiência, na direção certa. Uma vez eu vi um filme, só contar para ilustrar. Trabalhadores chegaram de manhã numa floresta. E aí começaram, que era o trabalho deles, era cortar árvore. Então eles cortaram a árvore o dia inteiro, cortaram com velocidade para ir embora logo, cortaram. Quanto mais árvore eles cortassem, mais dinheiro eles ganhavam. Aí quando chegou lá pelas 2 horas da tarde, já tinham cortado muita árvore. Aí um homem falou, vamos pegar o mapa para ver agora, né? Pegou o mapa, eles estavam na floresta errada. Então, trabalhar por trabalhar não adianta. Às vezes a gente está fazendo um trabalho na casa da gente, uma pintura, ou vai fazer uma comida, ou duas pessoas estão trabalhando juntas num negócio, qualquer coisa aí, não sei. Vamos pensar, uma pessoa vai fazer um móvel, vai pintar um negócio. Então aí começa a fazer, sem perguntar para o outro, que nem tem esse papel bonito aqui, mas vamos supor que alguém tivesse pego o papel errado, não era o papel certo, fez bonito, mas com o papel errado, não conversou, é esse aqui mesmo, assim ó, tá ficando bom, esse negócio tá ficando bom é importante, faz um pouquinho e pergunta a opinião de alguém, porque depois que já gastou o papel, durex, a caixa não era aquela, o papel não era aquele, não era para fazer isso. Eu sempre brinco assim, iniciativa é muito bom, mas é bom até o dia que o filho pega bombril para limpar o carro do pai. É boa iniciativa, mas não é por aí. Então, perguntar se está ficando bom, se é por aí. Aí você vai ajustando e com oração também, Senhor, eu fiz um pouquinho, está sendo bom assim? Tá, então agora eu vou continuar mais um pouquinho. O senhor está gostando? Estou. Então vamos juntos, Senhor. Que eu vou orando, o senhor vai me ajudando, nós vamos fazendo e todo mundo vai ficando feliz e vamos acompanhando, né? E isso que Pedro não tinha. E esse era um problema. Vamos ver agora Mateus 16, 18. Olha só que fé que Jesus tinha em Pedro, porque é impressionante Jesus acreditar uma coisa dessa aqui. Ele vai vincular a Pedro com o nome pedra e igreja aqui nesse texto, Mateus 16, 18. Você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos usar o nome de Pedro para a gente se lembrar. Pedro quer dizer pequena pedra. E pedra é uma coisa que, parada, tudo bem, mas se uma pedra começar a rolar numa encosta de uma montanha, sem controle, vai matando, vai fazendo um estrago. Agora, uma rocha colocada no lugar certo é excelente, mas tem que ter controle, tem que ter domínio sobre aquela massa pesada das coisas ali. Então, nossa vida, quem é como Pedro, por exemplo, como eu sou, né? Que eu quero começar uma coisa e vai dando 1 hora, 2 horas da manhã, eu vou fazendo. E já devia estar dormindo, mas vou fazendo. Hoje não estou mais assim, mas já fui assim. Mas eu esqueci que no dia seguinte tem que trabalhar. Então, grande coisa que eu terminei o negócio, mas no dia seguinte, como é que fala? Produtividade, né? O que adianta? Qual foi? Então, fazer as coisas devagar. Agora, tem coisa que tem que ter um Pedro? Às vezes tem. Às vezes tem que fazer uma coisa, uma criança tem que ir no hospital, uma pessoa tem que ser, e é agora. Então é essa pessoa que vai falar, eu levo, eu vou, pode contar comigo e tal, e essa pessoa. Mas é sempre pensado, sempre vendo qual é o caminho certo, para não acontecer coisas terríveis. Se você é assim como eu, que hoje eu já estou mais para Pedro depois também, mas se você é assim, você precisa pensar, colocar sabedoria nas coisas, né? Fazer um pouco mais devagar para fazer bem feito. Isso é importante. Negócios.
Às vezes a gente vai fazer um negócio, a esposa fala, olha, espera mais um pouco, vamos ver se essa pessoa é honesta. Não, nós vamos fazer já. Ih, meu filho. Depois tem que ainda explicar para a esposa que você... Bom, então, eu não vou aqui usar textos agora, porque na verdade eu não preparei essa parte, mas mais uns 3 minutinhos. Quando Pedro chorou amargamente, quando ele percebeu que ele tinha negado a Jesus, e ele se deu conta de quem ele era, e se deu conta de como Jesus conhecia Pedro, e confia. O interessante é que Jesus não, vamos dizer assim, não se afastou de Pedro, mesmo ele sendo assim. Jesus sempre trazia Pedro para perto, talvez até para segurar. Jesus, vem mais perto aqui para eu ter certeza que você está fazendo. Entendendo? Vem cá, fica pertinho. Mas Jesus acompanhou Pedro, e quando Pedro chora amargamente, ele começa a mudar. Foi ali naquele choro que Pedro começou a mudar o jeito que ele era, e ele começou a perceber que ele era óbvio, que o que ele fazia era certeza que ele ia negar Jesus, porque ele era, se alguém pegasse ainda mais uma mulher, porque ele era valentão com homem, mas com mulher, né, as criadas perguntaram, ele com mulher não tinha jeito, ele não sabia, então ele mentiu e tudo, e ele falou, puxa, isso não está escrito na Bíblia, mas quero trazer aqui. Ele falou, que coisa, né? Eu andei com Jesus 3 anos. O jeito de eu falar ficou parecido com o jeito de Jesus, porque era notório. O pessoal lá de Jerusalém falou, esse cara é de Jesus, porque olha como ele fala, olha as palavras que ele usa. Não adianta, Pedro, você fala que nem Jesus. Você pode falar que não, nós estamos vendo, está na sua cara que você é crente. Aí ele falou, eu andei 3 anos com Jesus. Agora, nessa hora, eu que falei que jamais eu ia negar Jesus, jamais, que eu sou corajoso, eu até cortei lá a orelha, eu andei no mar e tudo. Eu sou capaz de enfrentar um mar, sou capaz de enfrentar um soldado. Mas enquanto aparece uma moça que fala que eu sou Jesus, eu não consigo... Que negócio é esse? Aí ele caiu e chorou. E a Bíblia usa uma palavra que ele não chorou, ele chorou amargamente, é um choro de profundo descontentamento consigo mesmo, de reprovação, de introspecção, de falar, poxa, eu preciso mudar, eu não posso ser essa pessoa que eu sou, isso não está me levando a nada. Olha onde eu cheguei aqui negando a Jesus, falando coisas erradas, falando palavras feias, eu já estou praguejando aqui, aonde que eu vou parar com isso? E isso fez com que Pedro pensasse. E depois, também não está aqui, não marquei, mas depois Jesus, olha, assim, se existe uma coisa maravilhosa em Jesus, essa é uma delas. Jesus, ele vai, depois de ressurreto, vai na praia, e ele vai assar um peixe, vai perguntar para o pessoal, vocês têm peixe? Não, não tenho. E ele vai lá, Jesus vai preparar o peixe, e o pão, ele fez a janta lá. Aí Pedro vem e Jesus pergunta 3 vezes, porque ele negou aqui 3 vezes, Jesus vai perguntar, Pedro, você me ama? Aí Pedro vai dizer, o senhor sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí depois, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, o senhor sabe. Então você apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus fala, porque foi 3 vezes que ele negou, então até para... Pedro, você me ama? O senhor sabe todas as coisas. Aí Pedro está dizendo, Senhor, o senhor sabe, não só o senhor sabe que eu te amo, mas sabe também as minhas falhas, sabe que eu sou uma pessoa que não deveria nem estar te seguindo, porque talvez Pedro tenha se comparado com outros apóstolos, discípulos, falou assim, olha, eu aqui, ó, de todos aqui, eu... Mas quando uma pessoa faz isso, quando você se sente indigno, preste atenção nisso, quando você se sentir indigno de servir a Jesus, aí você começou a servir a Jesus, só aí então. Enquanto você estiver fazendo tudo e está dando tudo certo, e você está fazendo, e todo mundo está aplaudindo, e está tudo bem, isso ainda não é. Mas quando você cair, você fala assim, meu Deus, eu estou servindo a Jesus,
Quem sou eu para Jesus me usar? Quem sou eu? O Senhor sabe todas as coisas. Por que o Senhor não escolheu? Aí, nesse dia que você achar que você não serve, aí chegou o dia certo de você ser o Pedro, que lá em Atos vai fazer uma mensagem, um discurso. Jesus já não está mais lá, não, agora. E ele vai lá naquele lugar onde ele negou, lá, esse pessoal que está lá, no meio de uma festa de um monte de gente, que só de conversão tinha 3.000. Imagina, na mensagem dele, 3.000 pessoas se converteram. Não sei quantas pessoas tinham lá. Ele não tem medo. Ele é o primeiro a falar, ele vai perante Sinédrio, ele fala com quem tiver, ele começa agora a ser uma pessoa poderosa. A sombra de Pedro, ao passar por uma pessoa doente, sarava a pessoa. Por quê? Porque ele deu um passo para trás dentro dele e permitiu que Jesus tomasse o controle. Ele não fazia mais as coisas impetuosamente agora, ele se submetia à vontade de Deus na vida dele. Então, para fazer alguma coisa, ele agora falava manso, mas falava poderosamente, porque ele não usava mais aquela força, aquela coisa. Agora ele aprendeu a usar sabedoria. E que sabedoria! Porque ele foi elogiado pelas palavras que dizia, que não eram do bico dele, uma pessoa sem instrução, sem condição, mas falava bonito. As pessoas, como que pode alguém falar assim? Foi porque eles andaram com Jesus. Só pode ser, porque esse cara nunca foi na escola. Como que ele fala assim? Então esse passo para trás é aquele passo que o filho pródigo deu lá quando estava perto dos porcos lá. Ele caiu em si. Percebeu o que ele estava fazendo estava tudo errado. Então na igreja, você tem um dom de Deus, Deus abençoe. Ótimo. Mas aprenda uma coisa. Você ganhou um presente, não ganhou? Então agora você tem que aprender a usar esse presente. Você pode usar o presente que Deus te der como Sansão, que usava a força. Mas poucas vezes Sansão orou antes de fazer. Que eu me lembre, só uma vez ele orou quando estava para morrer. Aí ele já cego, com os olhos, porque ele também era tipo Pedro. Primeiro fazia, depois... Primeiro arrancava o portão da cidade e andava 60 quilômetros com o portão da cidade. Depois perguntava, por que eu estou carregando esse portão a 60? Meus irmãos, Sansão carregou o portão 60 quilômetros para depois perceber que ele estava carregando assim. Então, Pedro fazia, que Pedro não tinha, Mas, então a gente precisa aprender na igreja que Deus deu o dom. Parabéns, Deus abençoe você. Mas isso ainda não é o suficiente. Isso é metade do caminho. A outra metade é você aprender a receber esse presente e usar para a glória de quem lhe presenteou, não para qualquer coisa. Isso é que é muito difícil. Antes de vir para cá, eu vi um filme de uma mãe, eu não sei nem dizer o que é, mas ela estava com a mão no menino e falava assim, olha para mim, e o menino matou o filho dela. E ela pôs a mão no menino, assim, um jovenzinho de, não sei, 20 anos talvez. Olha para mim, olha. Ela disse assim, eu sou cristã. Você matou meu filho. E hoje eu fiquei sabendo, estava todas as câmeras e todas as televisões em volta. E hoje eu fiquei sabendo que você matou mais uma pessoa. Mas aí o cara não queria olhar para ela. Ela falou, olha para mim. Eu perdoo você. Você matou meu filho. Mas eu sou cristã. Então eu perdoo você. Uma mãe falar isso não é normal. E até num ato falho assim, a mãe pega pesado no menino lá, porque não quer olhar para ela. Olha para mim, eu quero dizer que eu perdoo você. E ela termina dizendo assim, olha, que o Espírito, eu não sei se a palavra foi Espírito ou Jesus, que eu não vou ter certeza, que eu vi uma vez só, mas que o Jesus, se não for isso, que o Jesus que habita em mim, eu oro para que ele habite em você e mude a sua vida como mudou a minha. Então, para uma pessoa chegar a fazer isso, querido, perdoar, está a 1 metro, e ela esperou 1 ano para poder encontrar com esse jovem, para poder falar isso aí, que perdoava ele.
É muito difícil fazer isso. Se não for pelo Espírito, se não for por uma vida dominada. O filho, queridos. Nós não estamos falando do cachorro, não, da árvore, do papagaio. Nós estamos falando do filho. E uma mãe falar isso sem lágrimas nos olhos, hein? Falar, eu perdoo você. Isso é coisa de Deus. Quando chega nesse ponto assim, aí você fala, essa pessoa é crente mesmo. Porque ninguém vai fazer, ninguém falar. Não tinha obrigação nenhuma. Poderia ter praguejado, poderia ter pegado uma cadeira e jogado, mas foi lá, olha aqui. Isso é testemunho. Isso que glorifica a Deus. Eu só não vou passar o filme aqui porque não está ligado, mas qualquer dia eu pego aqui para você ver, você vai perceber o que eu estou dizendo. Então a minha oração é que nós sejamos uma igreja sábia, que poderosa toda igreja pode ser, né? De Jesus já tem o poder, mas sabedoria é saber usar tudo isso, que esses presentes que Deus nos dá. Você concorda ou não? Porque a gente pode fazer muita coisa, mas não ser para a glória de Deus. Perda de tempo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas junto conosco. O Senhor caminha junto conosco dia a dia, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor vai fazendo no nosso coração, que nós vamos confiando mais no Senhor e menos na gente, que a gente vai orando mais, vai lendo mais a palavra, a gente vai agindo com mais sabedoria, e as outras pessoas ficam assim, como é que essa pessoa pode fazer isso? Aí a gente vai dizer, porque eu ando com Jesus. Porque por mim mesmo, olha, mas como eu ando com Jesus, é diferente. Em nome dele nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar mais um hino, Otávio? Você consegue me ajudar aí? Obrigado, viu? Eu quero cantar o 183 do Inário para o Culto Cristão, 183. Eu posso pedir para você ficar em pé? Vamos cantar mais terminando. 183. Cada momento. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz, cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combato, o pecado e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento
sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Pode assentar-se. Que Deus abençoe você e tenhamos aí uma boa quinta, uma boa sexta, um bom sábado e com as bênçãos do Senhor. Amém.